Boa noite a todos. Obrigada pela presença, para nós estarmos realizando essa audiência pública com o tema Saúde Pública e seus desafios. Eu gostaria de convidar o vereador Polaco para que ocupe seu lugar aqui, para a gente dar procedimento nessa audiência. Gostaria de convidar também o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Tenente. Gostaria de convidar a prefeita Fabiana. Tá, representando a Fundação Hospitalar de Saúde, o Dr. Edson. A secretária de Saúde, Lidiane Priori. A Elizabeth Menezes, do Conselho Municipal de Saúde. O presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar GCE. Tem mais alguém? Não, porque não vai caber todo mundo. Mas não vai caber todo mundo. Gostaria de convidar também o vereador Nene, o vereador Toninho e a vereadora Ângela, que fazem parte da Comissão de Saúde. Estamos aí com a mesa montada, composta. Eu gostaria de ler a pauta, né, que nós vamos ter e o procedimento que nós vamos seguir aqui nessa audiência. Artigo 1º. A presente audiência pública será realizada pela Câmara Municipal de Eldorado com a finalidade de debater a situação atual da saúde pública no município, bem como ouvir a população, autoridades, profissionais da saúde e representantes da Fundação Hospitalar, colhendo informações, críticas e sugestões para aprimoramento do serviço prestado. Artigo 2º. A audiência pública será realizada no dia 8 de agosto de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Eldorado. Artigo 3º. A audiência será presidida pela presidência da Câmara Municipal e dirigida pelo vereador Cleverson Freitas, o Polaco, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Artigo 4º. A audiência obedecerá à seguinte ordem: abertura solene pela presidência da Câmara Municipal ou seu representante legal. Segundo, exposição técnica ou institucional de representantes da Secretaria de Saúde, da Fundação Hospitalar de Eldorado e da Prefeitura Municipal. Tempo, 5 minutos. Terceiro, manifestação dos vereadores inscritos, tempo máximo 5 minutos. Quarto, participação dos cidadãos previamente inscritos mediante pergunta oral com tempo de 1 minuto, podendo ser prorrogado a critério do vereador que dirige a audiência. Quinto, respostas pela autoridade presente com o tempo de 4 minutos, podendo ser prorrogado a critério do vereador que dirige a audiência. Sexto, encerramentos com leitura dos encaminhamentos, se houver. Artigo 5º. Os cidadãos que desejarem se manifestar durante a audiência pública poderão fazê-lo de forma presencial, mediante inscrição no local, no dia da realização do evento.
Também tinha colocado aqui, né, que seria as manifestações aceitas por WhatsApp. Eu não sei se foi pelo WhatsApp do vereador Tenente ou da Ilane Vasconcelos, né? Então, assim, já tínhamos deixado preparado. Todas as manifestações recebidas, tanto presenciais quanto virtuais, serão devidamente registradas e consideradas no âmbito da audiência pública. Artigo 6º. As manifestações deverão ser respeitosas, objetivas e diretamente relacionadas ao tema da saúde pública municipal e da Fundação Hospitalar de Eldorado. Não serão permitidas ofensas, interrupções, ataques pessoais ou manifestações de cunho partidário. Artigo 7º. A audiência será gravada, será registrada em ata e transmitida ao vivo pelos canais da Câmara Municipal, né, que é o Facebook e a página do YouTube. Artigo 8º. A ata oficial da audiência pública será encaminhada às seguintes instituições: Câmara Municipal de Eldorado, Controladoria Geral do Município de Eldorado, Ouvidoria Geral da Saúde e do Município de Eldorado, Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Artigo 9º. Os casos omissos nesse regimento, nessa pauta, né, será resolvidos pela presidência da Câmara Municipal e pelo vereador responsável pela condução da audiência. Artigo 10º. A audiência pública será conduzida com urbanidade, respeito e ordem, devendo os presentes, tanto as autoridades quanto os cidadãos, obedecer às normas previstas no regimento interno na Câmara Municipal, em especial quanto ao comportamento no recinto. Parágrafo único. Caberá à presidência da Câmara Municipal, o vereador que presidir a audiência, ou a pedido desses, os funcionários dessa Casa de Leis, manter a ordem durante os trabalhos, podendo advertir os participantes, solicitar a retirada de qualquer pessoa que perturbe os trabalhos, bem como requisitar o auxílio da força policial, nos termos do artigo 24, inciso Q, do regimento interno dessa Casa de Leis. Mais uma vez, né, muito obrigada a todos nessa noite fria de sexta-feira, que tenhamos aí um debate com ideias, com sugestões e principalmente a todos aqui, né, o pessoal da saúde, que respondam e que nós saímos daqui com as respostas para estar entendendo certo como está funcionando a saúde no nosso município. Eu passo a palavra ao vereador Polaco para que conduza o restante dessa audiência. Uma boa noite a todos. Quero, primeiramente, externar minha gratidão e meu louvor a Deus, pois sem Ele nós não somos nada. Cumprimento aqui a mesa, as autoridades presentes, prefeita municipal, os representantes da saúde, secretária, os vereadores. Também estendo meus cumprimentos ao público presente. Parabéns pela iniciativa de vocês, estar participando disso. É muito importante a participação da sociedade, do cidadão, nos interesses públicos da nossa cidade. Também estendo meus cumprimentos a todos que nos acompanham pelo Facebook. Quero somente fazer mais um breve comentário do que já foi lido aqui, pessoal. Mantendo sempre a ordem, o respeito. O nosso propósito aqui não é de cunho político. Nós não estamos em um palanque. O nosso propósito aqui é responder às dúvidas de vocês, tudo aquilo que for apresentado, não somente dos questionamentos, mas também estamos abertos a sugestões, porque ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. Quero passar a palavra à nossa prefeita para que faça uso, como dito no regimento, de até 5 minutos. Com todo respeito. Tá ligado. Na minha época não tinha essa modernidade, mas tá bom. Primeiramente, cumprimentar a todos. Dr. Edson, em seu nome, eu cumprimento o público presente, agradecer aqui a participação em massa dos funcionários municipais, funcionários da saúde. Isso demonstra que a gente tem união e interesse único na situação da saúde. Em seu nome, secretária, agradecer e parabenizar a Câmara Municipal, ao Legislativo, por essa iniciativa e dizer que há muito tempo, acho que você lembra, vereador Tenente, quando nós tivemos com o secretário, que eu falei,
Vereadores, de fato, se vocês querem ajudar a saúde, vamos fiscalizar, me ajudem a fiscalizar. Então, eu acho que isso é um passo para que a gente sane todos os problemas que a nossa saúde vem enfrentando. Lembrando que os vereadores acompanharam uma reunião que nós tivemos em Campo Grande com o secretário de Saúde, e o problema de saúde ele está a nível nacional, para não falar só do nosso estado. Eu estive conversando com a nossa regional, doutor Edson, e o prefeito de Naviraí, como eu comentei hoje de manhã na nossa conferência, a gente está quase que perdendo o atendimento da hemodiálise em Naviraí por falta de repasse. Então, é um problema grande a nível de Estado, e eu acredito que se cada um fizer o dever de casa, a gente consegue chegar num consenso e numa melhoria para a nossa saúde. Dizer que os problemas, todo mundo sabe que eles existem, a gente enfrenta eles diariamente, e esses problemas, eles são, a maioria deles a nível de atendimento e não a nível de estrutura. Então, eu acho que hoje é o momento da gente crescer enquanto gestores, mas também crescer e aprender enquanto usuários do SUS e sociedade civil. Dizer a vocês que eu estou aqui como convidada, mas disposta, caso tenha algum questionamento que se refere à administração a partir de 1º de janeiro de 2025, estou aqui para responder e para interagir com vocês. Mas, como eu falei, os problemas todo mundo sabe que eles existem, mas a gente quer sair daqui, pelo menos com um caminho indicado por vocês, para que a gente chegue e resolva, ou pelo menos a gente encontre um propósito e um consenso para que a nossa saúde ela não enfrente tanto problema quanto ela está enfrentando. Então, dizer a vocês que eu agradeço, né, como o Polaco falou, primeiramente a gente tem que agradecer a Deus, e eu fiz a minha oração antes de vir aqui e pedi muita sabedoria, porque é isso que a gente tem que ter, Toninho, é sabedoria para conduzir, não só conduzir um município, mas conduzir pessoas, que é o mais difícil. Então, que nós tenhamos uma noite muito produtiva. Gostaria de convidar o doutor Wellington Santucci para fazer parte presente aqui também. Aqui do meu ladinho. Pode dar continuidade, vereador. Passa a palavra, então, ao doutor Edson. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a saúde nossa realmente está enfrentando uma crise. Mas nós somos uma cidade pequena, 12 mil habitantes. Se nós conseguirmos aumentar e melhorar o nosso relacionamento, eu acho que tem possibilidade de resolver os problemas. Dificuldades, principalmente no atendimento médico, eu sei que existem. A nossa estrutura humana precisa ser melhorada, mas, no momento, é o que nós temos por aí. Então, temos que entender o seguinte: se todo mundo entender as dificuldades que estamos passando, se todo mundo se propor a dar uma ajuda, nós temos uma chance grande de reconstruir o pensamento da saúde dentro de Eldorado. Agora, as críticas devem ser construtivas. A crítica feita no intuito de criar políticas, essas coisas, eu terminantemente sou contra. Eu tenho entrado nas enfermarias dos internados na Fundação e percebo nitidamente a necessidade que nós temos de melhorar o atendimento médico, não de Eldorado. Eu diria para vocês que tem uma coisa que está me surpreendendo muito, é que os pacientes acima de 60 anos estão sendo considerados idosos e a quantidade de vagas liberadas para ele diminuiu muito. Eu vi isso muito na época que começaram os primeiros transplantes.
critério de avaliação para transplantar um paciente era muito rígido. Se o paciente era alcoólatra, se o paciente não produzia, se o paciente era uma pessoa que não era útil à sociedade, ele é retirado da lista. E não se falava nada para a família, mas se retirava ele da lista. E eu estou percebendo hoje que, pela dificuldade que nós estamos tendo na saúde, os pacientes acima de 60 anos, eles estão sendo retirados da lista. Ninguém vai confirmar isso, mas eu estou analisando e vendo que o número de pacientes acima de 60 anos que não conseguem vaga é muito grande. Então, ou nós vamos nos organizar, no sentido, inclusive, de alguns atendimentos passarem a ser feitos nos municípios, ou as dificuldades só terão a aumentar. Vamos andar junto, que assim nós abrimos uma porta que pode, de repente, solucionar os nossos problemas. É o que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Só pedir aqui para o presidente, né, fazer um parênteses. Estamos com 105 pessoas assistindo no Facebook da Câmara, tá bom? Passa a palavra à secretária de Saúde, Lidiane Priori. Não tem costume? Não. Ligou? Ligou? Tá ligado? Não tem costume, né? Boa noite a todos. Quero começar falando que, para mim, é uma honra participar de uma audiência pública. Eu sou, por formação, assistente social, e assistente social aprende na faculdade, em todo o seu período de formação, que a participação popular é imprescindível para a construção de política pública. Eu sou funcionária de carreira da prefeitura. Esse ano eu faço 12 anos de funcionária pública dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Trabalhei como assistente social por 11 anos e agora estou como gestora. Então, eu falo com toda a convicção que eu sei das dificuldades que a saúde enfrenta e já enfrenta há muito tempo, mas eu também sei de todos os avanços e esforços que nós estamos fazendo na saúde desde o dia 1º de janeiro. Eu até me emociono porque a minha equipe está aqui, e se eles estão aqui é porque eles acreditam nesse projeto. E me desculpa por me emocionar, porque... Deixa eu só tomar uma água, que eu não quero chorar, eu sou emocionada. Só quem está no dia a dia, na gestão da saúde, sabe o leão que a gente mata todos os dias. E eu, sem a minha equipe, eu não sou nada. Então, eu quero agradecer vocês, quem pôde vir, quem não pôde, mas que está em casa, torcendo, porque essa equipe da saúde desse ano, vou falar desse ano porque agora que eu estou na gestão, não estão medindo esforços para que a nossa saúde seja a melhor saúde do Cone Sul desse estado. E nós vamos conseguir. Eu já falei esses dias, a prefeita Fabiana e a Simone assumiram um compromisso com a saúde, e elas estão honrando, como nós da secretaria também estamos, e eu tenho certeza que no dia que nós entregarmos essa gestão, a saúde de Eldorado vai ser destaque dentro do estado, porque eu confio na equipe que eu tenho dentro da Secretaria de Saúde. E eu não aceito algumas críticas que estão sendo feitas, porque as pessoas não sabem da realidade, não sabem da parte técnica de uma Secretaria de Saúde, com palavras ao vento, sem conhecimento. Então, eu não admito. Eu não vou deixar denegrir a imagem de uma equipe que está trabalhando dia e noite para uma saúde de qualidade. Nós temos, sim, problemas que às vezes são crônicos de anos, em que em 7 meses uma secretaria não vai resolver. Mas eu não admito, porque eu sei o que a minha equipe está fazendo para deixar uma saúde melhor para esse município. E é isso que nós vamos fazer, doa quem doer, mesmo as pessoas torcendo contra, porque muitas vezes eu vejo que não é pensando em saúde, é pensando em política partidária. E eu sou técnica, eu penso em política pública. E a saúde do nosso município está melhor e vai ficar cada dia melhor dentro dessa cidade. Doa quem doer.
Eu vou deixar em aberto a mesa se alguém queira se manifestar, fazer alguma colocação. Vou só fazer mais aqui uma observação que eu peço que não se manifeste. Vamos manter a ordem, por gentileza. Eu sei que, às vezes, é difícil controlar, mas nós precisamos manter a ordem. Esta reunião está prevista início às 19 horas e com o término às 20h30. Para isso, nós precisamos da colaboração de todos. Então, eu deixo aberto aqui, caso a mesa, algum dos senhores queira fazer alguma observação. Muito boa noite a toda a mesa aqui composta. Em nome da prefeita Fabiana, cumprimentar aqui todo o público presente. É uma noite que viemos aqui buscar soluções, porque apontar as falhas, os erros, a gente já fez isso várias vezes, né, em várias reuniões, e estamos tentando, e com certeza, como disse a Lidiane, a gente vai chegar na excelência. Fui criticado nesses últimos dias por um convite que eu nem recebi. No regimento interno e na nossa lei orgânica não consta que vereador é obrigado a responder em grupo de WhatsApp. E a pessoa que tem organizado as últimas mensagens que ela me mandou, eu vou ler para vocês. Nene, compra briga comigo não. 3 de junho foi as últimas mensagens. Você tem muito mais a ganhar ficar quietinho. Sua prefeita não decola. Você traiu os seus. Ninguém fala bem de você. Só mais um empurrão você já era. Entre você, quem você acha que a Mara vai escolher? A próxima vez que você abrir a boca para falar de qualquer professor, vou gravar um vídeo desenterrando seus defuntos, que são muitos. Nunca mais você se elege, nem para porteiro. Elaine já era. É a Elaine Rodrigues aqui, para quem não conhece. Não que mandou a mensagem. É o que fala o nome aqui. É a minha amiga Elaine Rodrigues aqui, para quem não conhece. Grupo você não tem mais. Enfim, tem mais algumas outras mensagens aqui que nem compensa eu ler. Então, eu quero dizer, como eu disse na sessão de terça-feira, nós estávamos em Campo Grande, eu, vereadora Ângela, vereador Toninho, a qual também trago um abraço da deputada Mara Caseira, a qual nós estivemos junto, deputado Caravina e o deputado Londres Machado, a toda a população, não posso deixar de falar. Quero dizer à minha amiga Elaine Rodrigues, que veio lá de Naviraí, muita coisa tinha sido resolvido se quando foi feito, me fugiu a palavra agora, que a Cláudia fez junto com você, um trabalho que era para abrir uma investigação, não, esqueci, uma CPI, né? Teve pessoas que hoje tá organizando isso daqui e foi contra a CPI. Essa dívida que vem de gestões anteriores tinha sido resolvido naquela CPI e a pessoa foi contra, ela defendeu. Ela não usou a mesma garra que ela usou para organizar isso daqui, lá atrás ela defendeu. Por qual objetivo? Tinha objetivos pessoais, ganhos pessoais? Não sei. Mas, enfim, se tivesse tido aquela CPI, muita coisa havia melhorado. Quero parabenizar você, a Cláudia Saturno, acho que não está presente, que fizeram um grande levantamento, mas, enfim, não foi levado à frente. Dizer também a toda a equipe da administração hoje que acompanha aqui a Lidiane, a prefeita Fabiana, parabéns para vocês. Eu creio que vocês são mais de 50% que estão aqui nesse plenário hoje, acompanhando aí tanto a prefeita como a vice-prefeita Simone, que se faz aqui presente, e também a secretária Lidiane. Eu quero que fique bem claro aqui hoje também, presidente da mesa, que fique claro o papel de cada um. Qual é o papel da Fundação de Saúde e qual é o papel da Câmara de Vereadores e qual é o papel do Executivo. A Câmara de Vereadores tem sido inerte? Tem, porque se nós fôssemos fiscalizar, já estava fechada a fundação. E eu acho que não é isso que ninguém dos senhores e senhoras que estão aqui dentro querem. Porque se o repasse está em dias, as certidões a fundação não tem, então está passando irregular. Se hoje corta o repasse, a fundação estaria fechada. Se vocês, 50% mais um da população quiser, vamos fazer um baixo-assinado e vamos entrar. Aí os vereadores, acredito, todos vão ser parceiros e vão falar, prefeito, se você entregar, nós vamos abrir uma CPI contra você, se você pagar. Porque hoje não é nem Mundo Novo que nós seríamos atendidos, a 18 quilômetros. Hoje, se acontecer, nós temos que mandar os nossos pacientes para Naviraí. Então, a gente tem que pregar mais o amor,
menos a discórdia, descer do palanque, que a eleição já acabou. Conclua, por favor. Obrigado, presidente. Outra oportunidade eu falo. Mais alguém? Boa noite, senhor presidente. Em nome da nossa prefeita, Fabiana, eu agradecer a presença de todos vocês. E não posso também deixar de agradecer o nosso companheiro vereador Valdeir. Tá? Eu quero também, sim, ouvindo a palavra do doutor Edson, quando se fala que hoje as pessoas de mais idade estão com dificuldade para ser atendido, principalmente quando tiver que mandar para fora, né? Nas vagas zeros, principalmente. Eu já pensando, não só por mim, que já tenho 60 anos, já estou prestes a fazer 60 anos, mas muitas pessoas do nosso município, nós temos bastante pessoas idosas também, já acima dos 60, e com essa dificuldade, vereador Nene, vai ficando mais complicado. E temos certeza, a nossa prefeita acabou de citar, nós tivemos em Campo Grande, esses dias atrás, com o secretário de Saúde, já tentando buscar mais recursos para ser resolvido esses problemas de saúde que nós temos em nosso município. E temos certeza de uma coisa, o secretário nos disse, vocês melhorando, deve ter alguma falha, ele disse para nós, né? Assim, talvez na fundação, ali na hora que fazia as consultas, de repente, umas pessoas chegam, faz a consulta, de repente não é registrado, assim, tem que cuidar um pouco mais com isso. Então, talvez alguma falha que está tendo, ela tem que ser assim mais real, as coisas ser feito mais concreta, né? Então, pedimos aí o pessoal da fundação, né, que tome mais providência, mais cuidados, porque a nossa população não pode deixar de ser atendido em momento nenhum, como eu acho que não deixa de ser atendido. Mas o problema maior nosso é quando tem que mandar os pacientes para os outros municípios. Eu acredito que é isso que o doutor Edson citou para nós aqui. E que Deus abençoe, assim, que dê tudo certo. Essa opinião da população é muito bom, muito boa, né? Que essa audiência seja, assim, uma abertura, né, assim, para a gente resolver essas coisas, ouvir a população, que assim, porque nós estamos aqui como vereadores, prefeita, né, secretários, talvez tem coisas aqui que nós não sabemos nem como talvez conseguir resolver, mas aí com vocês ajudando nós, abrindo assim os nossos olhos, falando alguma coisa que talvez a gente não está por dentro, a gente pode conseguir resolver melhor. Então, assim, só temos que agradecer à população de Eldorado, a todos vocês que estão nos ajudando, tá? Funcionários, pessoal da saúde, médicos. Não podemos deixar de agradecer os médicos também, porque a gente sabe, as pessoas sempre falam que muitas vezes os médicos eles até atrasam o seu serviço, o horário deles é de eles ir embora, diz que eles aguardam mais um pouco lá, esperam mais um pouco para atender mais algum paciente. Então, a gente fica assim agradecido aos médicos também, porque a gente sabe que deu horário, os médicos querem ir embora, né, Ordanelli? Mas, sim, agradecer a todos os médicos também, tá? E a todos os funcionários da saúde, e que Deus, assim, abençoe essa audiência e que seja resolvida aqui muitas coisas. Vereador Ângelo. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Em seu nome, eu cumprimento a mesa que está composta. Boa noite a nossa vice-prefeita aqui. Em seu nome, eu cumprimento todos aqui presentes. E até assim me pegou de surpresa, que eu nem sabia que eu ia fazer parte da mesa, né? Quero parabenizar todas as pessoas que organizaram, né, essa audiência pública, que é de suma importância. Para nós aqui é a primeira audiência pública, né, que é feita assim pela população. E assim como a prefeita colocou aqui, não é puxando saco, que nem já falaram, não, né? Mas o que é certo, tá? Nós estamos trabalhando, vocês sabem como eu trabalho na área da saúde, o doutor Edson, sempre eu estou trocando ideia com ele, sempre estou correndo atrás também, doutor Fernando, que está aí presente, sabe também do meu trabalho, a Bruna também,
né, conhece meu trabalho, a prefeita também, a Simone, então todos aqui sabem do meu trabalho. E eu tenho a minha filha também lá na fundação. E eu sei o quanto é difícil, cada vez, como o doutor Edson colocou ali, que tem uma pessoa idosa e precisa de uma vaga e nós não conseguimos, né. Então, assim, não vim preparada para falar, para debater, porque eu ia sentar ali e aí eu vi, né, e então, de repente, me pegou de surpresa e eu estou aqui e não posso deixar também de falar. A nossa saúde é preocupante sim. Quantas vezes a gente corre atrás da Lidiane, a Lidiane sabe o quanto que é difícil, a gente corre atrás dela com vaga, é exame, então é muito difícil a área da saúde para estar trabalhando mesmo, né. Então aquilo que tem que ser feito, nós vamos fazer. Aquilo que nós temos que se unir para buscar recurso, nós vamos dar as mãos e vamos correr atrás. Que nem nós juntamos aqui, a prefeita pegou todos os vereadores e até a Lidiane pegou também a Jéssica, né, Jéssica que acompanha você? Então, e nós fomos para Campo Grande. E nós já tivemos outras reuniões também na gestão passada, que a gente sempre está correndo atrás de recurso. Então, hoje, assim, é bonito ver a casa cheia, é bonito ver a preocupação de cada um, né. E eu espero, assim, que no final dessa audiência, que saia daqui resolvido, né, o problema maior que hoje é para ser tratado. E eu tenho certeza que aqui nós estamos aqui, não é partido, nós estamos aqui o nosso partido hoje é Eldorado. E eu tenho certeza que cada um que está aqui hoje nessa audiência e cada um que está ouvindo também, a preocupação é a mesma, é de resolver esse problema. E eu estou aqui, sempre estive presente, não sou de ficar falando muito, né, mas eu sempre estou trabalhando na área da saúde, é uma área que não é fácil de trabalhar, né, mas estou aqui trabalhando, estou aqui à disposição. Aquilo que eu posso fazer, que está dentro, né, que eu posso fazer, então eu vou fazer. Aquilo que não está, nós esperamos agora, com a ajuda da população, resolver esse problema que é tão difícil para nós, né. Então, como foi colocado aqui, hoje, muitas vezes nós queremos resolver todos os problemas. Nós não queremos aqui, que nem nós falamos lá para o secretário de saúde, né, prefeita, que nós queríamos ver o repasse um pouco maior, para que desse também estabilidade para a nossa fundação. E o que ele diz para nós? Que se aqui acontecer de fechar, vai para onde? Naviraí? 1 minuto, vereadora. Né, para Naviraí? Então, fica muito difícil para nós, que nós já passamos por isso também, as pessoas indo para Mundo Novo, né, então foi muito difícil. Então, assim, obrigado, presidente, e eu coloco o meu nome à disposição, como eu, assim, desde o início eu falei que, né, eu apoiaria e estou aqui presente, e que coloco à disposição de todos vocês, tá. E aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer, aquilo que eu não puder fazer, nós vamos procurar resolver juntos, tá. Um abraço a todos. Passa a palavra ao vereador Tenente. Boa noite a todos. Aqui, primeiramente, gostaria de dizer que não está presente o vereador Devanir, pois ele se encontra num compromisso anteriormente assumido. Queria agradecer a você, Elaine, porque tudo isso que está acontecendo aqui hoje ocorre em razão das discussões ocorridas, provocadas por você lá no grupo BEM10. Agradeço ao Rogério, que é o administrador do grupo, ao Betão, o pessoal que mais falam lá. Dizer a todos também que o importante aqui é o povo. Essa é a casa do povo e é muito bonito ver a casa do povo cheia de gente. Mais do que nunca, o objetivo aqui é solucionar, principalmente, os pequenos erros e as pequenas falhas. Todas as vezes em que participei de reuniões da Fundação, fui enfático e falei, a Fundação trabalha, mas não divulga. Todas as vezes que ocorre um problema na Fundação, que alguém fala lá nos grupos de WhatsApp, a Fundação não se manifesta. E a Fundação precisa se manifestar, porque nem sempre aquilo que é falado nos grupos de WhatsApp é verdade.
Só que se não se manifestar, aquilo que está sendo falado nas redes sociais vira verdade. Eu falei aqui, eu falei na reunião de conselho, eu já gritei, eu já falei em grupos de WhatsApp, eu já falei em meus vídeos, mas não sei o que acontece. Tenho vergonha aqui de dizer para vocês, em especial para o senhor, doutor Edson, que o senhor fala muito da gente ajudar. Eu comecei uma ideia aqui, meu objetivo era que dia 7 de setembro a gente fizesse um bingo e angariasse R$200 mil da fundação. Fizemos para a fundação. Fizemos reuniões, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Ficou de marcar outras reuniões e não apareceu. Não veio. Eu queria que a senhora ficasse de pé, vereadora Ângela. Senhora vereadora Ângela. Ninguém, e eu sou o vereador, ninguém aqui de nós, vereadores, trabalha tanto pela saúde quanto essa mulher aqui. E olha que eu sou vereador. E todo lugar que eu passo, eu falo bem assim, olha, essa vereadora Ângela, ela quase não fala comigo. Mas todas as vezes que nós conversamos, é sobre saúde. Correndo atrás de cadeira de roda, correndo atrás de vaga para pessoas lá fora, correndo atrás de remédio, correndo atrás de medicamento. De vez em quando me liga meia-noite, de vez em quando me liga 4 horas da manhã, tenente, ajuda, tenente isso, tenente aquilo. E quando eu preciso, ela sempre está ali pontual. Graças a Deus, sempre resolveu. E, inclusive, todas as vezes que alguém me pede, ela é testemunha disso, certo? Que eu digo lá para a pessoa e mostro para ela. Quem resolveu foi a vereadora Ângela Dias. Obrigado por sempre ter me ajudado. Gostaria de dizer assim, a vocês, população, bem como para a Lidiane, que as perguntas da internet, elas são perguntas que vieram para mim, que são apenas detalhes. São detalhes. E que, quando eu for ler as perguntas aqui, vocês vão ver que as pessoas, elas estão sendo atendidas, certo? Mas estamos errando nos detalhes. Só nos detalhes. Muito obrigado, presidente. Então, assim, hoje a casa está cheia. E as coisas só não estão melhor porque a maioria das sessões da Câmara aqui somos nós, vereadores, umas 20 pessoas na internet, estou exagerando nas 20, e mais, às vezes, umas 5, 8 pessoas aqui. O povo precisa participar mais. Muito obrigado, presidente. Nós estaremos passando a oportunidade a vocês fazer a pergunta àqueles inscritos. Só relembrando aquilo que já foi comentado, que o nosso propósito aqui é em relação à saúde pública e fundação. Assuntos pessoais podem ser tratados em outra oportunidade, ok? Passo a palavra ao doutor Fernando Camei. O senhor tem até 1 minuto, doutor, e direcione a quem a pergunta, por favor. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta. Assim, a minha intenção aqui é só de fazer esclarecimento, na verdade. Um esclarecimento bem rápido e objetivo, né? Eu estou participando da fundação desde o início dela. No começo dela, eu participava como até fui presidente do conselho. E a gente vem enfrentando bastante dificuldade. Essa dificuldade, ela existe. Muito difícil da gente conseguir sanar todas elas, mas eu gostaria de falar para vocês que, assim, nós temos 36 funcionários lá dentro da fundação, 36 funcionários interessados em resolver o problema e 36 famílias que dependem de ganhar o seu ganha-pão lá dentro da fundação. E se por algum momento algum erro ele acontece, muitas vezes a gente faz parte de uma engrenagem, que é uma engrenagem que ela não trabalha sozinha e precisa de tanto o sistema de saúde como um todo funcionar, como a própria fundação. E o sistema de saúde, ele tem uma organização. Existe um sistema primário, que são os postos de saúde, existe o sistema secundário, que é a fundação,
existe o sistema terciário e quaternário, que é fora do nosso município. E muitas vezes nós ficamos de mãos atadas, sem por onde sair para onde correr, né? E a fundação ela tem aumentado cada vez mais o número de atendimentos. Eu peguei hoje ainda com a Bruna o número dos últimos 3 meses de atendimento. Nós fizemos 40 partos na fundação nos últimos 3 meses. Então, dá uma média de 13 partos ao mês. Nós fizemos 3.000 atendimentos nesses últimos 3 meses. Então, isso dá está dando 1.000 atendimentos por mês. Fazer 1.000 atendimentos por mês dá mais do que 30 atendimentos de pronto-socorro todo santo dia, lá na frente. Então, isso não é só um atendimento, é um atendimento hospitalar. É um atendimento que gera raio-x, que gera exame, que gera uma sutura, que gera uma tala, que gera um soro, que gera... Então, esse, assim, cada atendimento desse, você pode multiplicar ele, que ele vai custar muito mais caro do que o atendimento lá do posto. Então, assim, e o setor hospitalar é complexo. Nós não dependemos só da mão de obra do médico, nem só da mão de obra da enfermeira. A gente depende da lavanderia, a gente depende da esterilização, a gente depende da zeladora da limpeza, a gente depende da secretária, a gente depende... Então, assim, é um lugar altamente complexo de funcionamento. E que se a gente não tiver com a intenção de realmente fazer a coisa funcionar, não é fácil. Então, assim, mas é isso que eu queria me manifestar com vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, Elaine Lopes. A senhora tem até 1 minuto para fazer a sua pergunta e direcionar. A minha pergunta é para a prefeita. Se ela tinha conhecimento que existia funcionários com diplomas falsos de enfermagem, se ela sabia do risco em confiar a vida dos pacientes nesses profissionais. Oi? Não, Elaine, porque se eu soubesse, com certeza teria tomado as providências, assim como eu fiquei sabendo de uma notícia hoje em relação a um médico plantonista da fundação, e imediatamente eu comuniquei o conselho curador para que se fizesse a exoneração dele. Então, essas coisas acontecem, a má índole das pessoas, ela existe, né? E, com certeza, se eu soubesse disso, no ato, essa pessoa seria exonerada, assim como hoje está correndo o processo e eu devo ter agora um prazo para assinar a exoneração. Então, isso, com certeza, não tinha o conhecimento, né? Aí você vai falar, mas você era vice-prefeita. Mas eu não, com certeza não, tá? Respondendo a tua pergunta. Não sei como que é a ordem, não sei como que é a ordem. É que ainda tem tempo ainda do meu, né? Posso usar o restante ou não? Eu vou seguir a ordem aqui das perguntas, depois a gente, se sobrar tempo, a gente... Eu passo agora ao vereador Tenente, que estará fazendo alguma pergunta aqui a respeito, vindo da internet, WhatsApp. A pergunta é direcionada à secretária de Saúde. Nos dias atuais, praticamente 99% das pessoas utilizam redes sociais. E muitas, em razão de serem de baixa renda ou de baixo poder aquisitivo, já não põem créditos em suas linhas telefônicas. Qual o motivo pelo qual o número da ambulância também não é WhatsApp? A questão da ambulância. Nós estamos enfrentando um problema que não é só da administração, é do município. Nós estamos enfrentando um problema com a linha de telefone. Por muitas vezes, o telefone da ambulância ficou sem antena, sem torre, e isso é um problema crônico não da administração, e sim da operadora. Nós estamos num momento de transição, tentando fazer a transição de uma operadora para outra, para poder conseguir melhorar o atendimento telefônico para os pacientes.
O secretário de Finanças, que não está aqui hoje, mas é o Ronaldo, né, que todos nós conhecemos, ele já está há algum tempo tentando mudar a operadora de telefone para migrar, mas todo mundo sabe que para você contratar o serviço é muito rápido, mas para você cancelar um para passar para outro, uma operadora para outra, é muito difícil. Então, nós temos, sim, planos de instalar, não só para ambulância, como também informatizar a parte de agendamentos das unidades de saúde, só que a gente precisa primeiro organizar essa parte de operadora de telefone. Pergunta da internet, destinada ao Dr. Edson. Doutor, hoje na fundação, nos horários tem apenas um médico. Caso um médico esteja em cirurgia e chegar um outro paciente grave, com risco de vida, como é feito? Essa situação é uma situação que depende de gente. O que nós estamos enfrentando hoje na Fundação? Nós estamos com dificuldade para ter gente para fazer o atendimento. Tomara que nunca aconteça isso, porque se o médico estiver envolvido numa cirurgia, ele não pode sair da cirurgia para ir fazer o atendimento, nem que seja de urgência. Isso não existe. O Conselho não permite que se faça isso. Como você está falando muito em internet, respostas pela internet, a minha geração não está acostumada a fazer isso. E existe uma coisa em medicina que existe um segredo de atendimento que nós não podemos nos manifestar, às vezes, em certas situações. Mesmo que você não concorde com determinadas situações, você não pode ir para a internet e exprimir o teu ponto de vista. Por isso que eu tenho dito, inclusive, para as pessoas, que nós temos que melhorar o relacionamento, porque se esse relacionamento melhorar, nós podemos administrar o problema de uma outra forma. Se nós tivermos que usar a rede pública, a internet, para trabalhar isso aí, quem fizer isso pode ter dificuldade. Inclusive, quando o médico pede uma vaga, ele é obrigado a pedir a vaga, mas ele não pode ser responsabilizado pela vaga. Isso não depende dele. Você entendeu? Medicina tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar de forma diferente. Eu não posso responder um indivíduo que colocou uma pergunta na internet ou fez uma observação. Isso aí. Agora, pode-se tentar, de repente, verificar se houve uma falha no atendimento. Nós estamos trabalhando hoje com pouca gente. Estamos trabalhando hoje com dificuldades financeiras, dificuldades administrativas. Por exemplo, o pessoal critica muito o comportamento da Fundação com relação a papéis, em relação a essas coisas. E eu tenho que dizer para vocês o seguinte, nós não temos hoje ninguém totalmente preparado para aprender e atender às necessidades de papéis. Agora que nós estamos conseguindo fazer. Nós ficamos ali na Fundação um determinado período em que os papéis eram diminutos em relação ao atendimento, mas nunca foi valorizado isso. Inclusive, um dia me falaram, mas por que não arruma uma pessoa competente para fazer isso, fazer aquilo? Não existe isso. Na época que o hospital atendia o SUS, eu tive que pegar um funcionário meu, mantive ele 6 meses em Campo Grande para aprender a mexer com papel. Onde é que nós vamos arrumar isso hoje aqui? Então, nós temos que ter calma. Eu acho que a Bruna tem tido dificuldades, eu já falei, inclusive, para ela, mas ela está tentando superar isso. E é a alternativa melhor que nós temos hoje. Achar alguém pronto para colocar ali não existe. Você entendeu, Tenente? E o que nós precisamos entender é o seguinte, medicina é para quem gosta de gente. Isso é uma coisa que nós temos tentado trabalhar dentro da Fundação, inclusive para que os médicos aprendam a trocar as informações entre eles, porque ninguém sabe tudo. Essa é uma realidade. Nós só estamos tendo um médico hoje que tem um preparo totalmente diferente do que era quando eu me formei há 50 anos atrás.
Então, hoje, o que nós temos que nos conscientizar? Que a dificuldade está aí e que nós temos que tentar resolver o problema. Muito obrigado. Pergunta à secretária de Saúde, Lidiane. Hoje, na Secretaria de Saúde, aqui ao lado da Câmara, quando as pessoas chegam, não há uma pessoa responsável pela recepção. Quando se chega lá, é preciso perguntar quem é o último da fila. Não tem como colocar algum controle com senhas ou uma pessoa para atender, pois muitas vezes buscam-se apenas informações. Hoje, no quadro da Secretaria de Saúde, nós não temos o cargo de recepcionista, que inclusive é um projeto que a gente já mandou aqui para a Câmara há algum tempo, e estamos aguardando, né, os vereadores avaliarem se vocês acham necessário que a gente tenha esse cargo dentro da Secretaria de Saúde, porque para eu pôr recepcionista, eu preciso ter o cargo de recepcionista para eu poder primeiro abrir um processo seletivo para contratar e depois, quando tiver concurso, abrir o concurso para esse cargo. Então, a questão de contratação de pessoas, a gente está aguardando, né? Qual que vai ser a avaliação da Câmara de Vereadores. Em relação às senhas, a gente tinha um sistema de senhas na outra regulação, que era de papelzinho, a pessoa chegava e puxava a senha. Nós não estamos encontrando mais esse rolinho, que é o de puxar a senha. A gente já tentou comprar várias vezes e não encontramos. E também temos está planejado inserir nas unidades de saúde e também ali na regulação o painel de chamada, como nós já instalamos no posto de saúde central. Hoje você chega lá no posto de saúde, no central, e você é chamado por senha, pelo painel, pelo seu nome, seja atendimento médico, laboratório, enfim. Então, nós fizemos a primeira instalação lá e está no nosso planejamento fazer tanto nas outras unidades como na regulação de saúde. Mas o acolhimento, obviamente, que uma recepcionista em cada unidade e na regulação de saúde, é óbvio que o acolhimento vai ser muito melhor do que o painel de chamadas, que é necessário, mas o acolhimento humano é muito melhor sempre. Uma senhora mandou uma pergunta dizendo: a porta do banheiro feminino não tem fechadura, não tem cantoneiras e estão remendadas com fitas de PVC. Manivelas de ajustar a cama encontram-se quebradas. Isso foi há 4 meses, quando minha mãe estava internada. Vereador, de quem é a responsabilidade de manter o prédio e os equipamentos dentro da fundação? Do município ou do proprietário? Pergunta para a Lidiane. Ou para o doutor Edson, tanto faz. Eu poderia ter falado isso no início e acabei esquecendo. Eu acho que você falou, não lembro quem comentou, acho que foi o Nene. Nene comentou. A gente tem que deixar algumas coisas aqui bem certas. Existe o que cabe a mim, enquanto gestora, administrar e cuidar, que são tudo que é prédio e órgão ligado à Secretaria de Saúde. Então, são os postos de saúde, o núcleo de saúde, tudo que a gente tem no município que é ligado à Secretaria de Saúde. Embora a Fundação Hospitalar seja um estabelecimento de saúde, ela tem uma administração própria. Ela tem um conselho curador que administra, ela tem um diretor clínico, uma diretora administrativa, diretora financeira. Então, toda a parte administrativa, de cuidados, de faltou, comprou, arrumou, é de única e exclusivamente responsabilidade dessa administração da Fundação Hospitalar e não da Secretaria Municipal de Saúde, muito menos da prefeita. Também para a secretária Lidiane. O município paga médicos de sobreaviso. Ao invés de pagar o sobreaviso e os médicos ficarem em suas casas, por que o município não paga este médico e ele fica na fundação, nos horários em que os postos de saúde não estão em funcionamento, em especial nos finais de semana? Nós pagamos. Acho que você fez ao contrário.
Até acabar eu aprendo. Nós pagamos sobreaviso tanto para médico, enfermeira, motorista, para fazer vaga zero. Nós não pagamos sobreaviso para médico fazer plantão, seja na frente, seja no fundo do hospital. O sobreaviso nosso é para vaga zero. Nós, o município, nós não temos SAMU, não temos alojamento para a equipe médica, porque nós somos um município de pequeno porte, não comportamos um SAMU, por exemplo. Então, os sobreavisos médicos ficam em casa, porque, como eu falei no início, eles não são pagos para ficar dando plantão lá no hospital, e sim para ficar de sobreaviso de vaga, até porque o sobreaviso de vaga zero, eles têm que estar disponíveis 24 horas para uma vaga zero, que a gente nunca sabe quando ela vai sair. Então, o médico tem que estar descansado, a enfermeira tem que estar descansada, e assim como o motorista também. Então, é por essa razão que a equipe de vaga zero não fica dentro do hospital. Só uma parte, tenente, com todo respeito, perdão por interromper, mas é muito importante o questionamento pelo seguinte: às vezes a população em geral não tem a dimensão de como é que funciona a estruturação do serviço. Então, o pagamento de sobreaviso, ele é regulamentado inclusive pelo CRM. E o CRM determina que o valor da hora de sobreaviso ele deve ser 1/3 do valor da hora presencial. Então, o valor que é pago para o médico estar de sobreaviso não é igual ao valor que é pago para o médico estar lá de plantão. Ele é, em média, 1/3 do valor da hora de plantão. A outra coisa que é importante para a população ter em mente, é isso que a Lidiane estava colocando aqui, quando a gente vai fazer o transporte do paciente crítico, você não sabe o que vai acontecer no transporte. Então, eu posso ter uma parada e a ambulância ter que encostar lá e eu ficar 60 minutos massageando o paciente, e isso é um desgaste extenuante, de você molhar a camisa, é como se você fizesse 2, 3 horas de esteira correndo, entendeu? É pesado, o médico precisa estar descansado para fazer isso, né? Às vezes é necessário ir ambuzando o paciente daqui até Dourados. Para quem não sabe, o ambu é aquele aparelho que você fica fazendo a respiração artificial do paciente quando você não tem a máquina para fazer isso. E aí você fica fazendo esse movimento aqui, ó, de apertar e soltar, ritmado, né? 30 a 40 vezes por minuto ali, apertando, 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 até você ter cãibra no antebraço, não aguentar mais e revezar com só mais um colega que está ali. Então, se o médico estiver cansado do plantão, como é que ele vai assumir essa responsabilidade? É preciso ter raciocínio preservado. Então, o médico que vai fazer o transporte no paciente crítico, ele tem que estar descansado, tem que estar com capacidade de tomada de decisão imediata ali, porque pode acontecer qualquer coisa no transporte, e tem que ter condição física de assumir a emergência se ela ocorrer no caminho. Muito obrigado, doutor, pelas suas ponderações aí. Sempre as ponderações técnicas, principalmente na área da medicina, elas são bem pontuais. A última pergunta aqui da internet. Tem uma senhora, minha sogra, que está tendo que comprar medicamentos básicos, como a AAS e a atenolol, porque não tem no posto de saúde. Secretária Lidiane. Vereador, quando nós iniciamos essa gestão, eu falo com toda certeza para vocês, nós tínhamos o mínimo do mínimo de medicação dentro das farmácias das unidades de saúde. Realmente, eu vou colocar aí que 80% da medicação que deveria ter dentro do posto de saúde não tinha. Nós assumimos e nós fomos comprando a medicação. Nós tínhamos já uma licitação vigente na época e temos 2 problemas hoje em relação à medicação. Você faz um planejamento de compra, você pede o medicamento e a empresa demora, às vezes, 2 meses para te entregar. Então, você pensa, bom, eu tenho remédio para 1 mês, já vou fazer uma compra, porque pela licitação a empresa tem que te entregar de 20 a 25 dias essa medicação, e a empresa demora 60 dias para te entregar um remédio. Então, você acaba ficando sem a medicação dentro da unidade. Qual que é o nosso problema hoje? Aí eu vou falar um problema estrutural que nós temos, que já vai ser resolvido também.
nós não temos um espaço grande dentro da farmácia para nós termos grandes estoques de medicamento. Nosso espaço é muito reduzido dentro da farmácia hoje. E uma das soluções para isso é a farmácia municipal, que, se Deus quiser, logo será inaugurada, onde tem um espaço de depósito muito bom e que nós vamos conseguir comprar medicamentos em grande escala, em estoque, para não deixar faltar. Então, eu falo para vocês que nossos 2 problemas hoje de medicamentos são esses: espaço para a gente ter estoque, e aí, sim, conseguir fazer uma compra programada, uma compra com um número maior de medicamentos, e a questão das empresas. E isso, assim, todos os pedidos de compra, nós temos hoje uma pessoa na Secretaria de Saúde exclusivamente para licitação e compras, uma técnica para isso. Todos os nossos pedidos de compras e entregas estão arquivados lá para qualquer dúvida, para saber há quanto tempo, por exemplo, a gente pediu uma medicação e a medicação não chegou. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a gestão, tinha uma empresa que ganhou a licitação que há 10 meses era feito pedido, ela nunca tinha entregue uma medicação, e eu depois, a Dani sabe como eu sou, né, robusta na hora de cobrar, e aí depois de 10 meses a empresa começou a fornecer as medicações que já tinham sido pedido até o ano passado e não tinha sido entregue. Então, o nosso problema com medicação é esse. Início de julho, nós fizemos uma compra de quase R$50 mil de medicamento, e semana que vem vai chegar mais R$50 mil de medicamento na unidade. Então, assim, eu quero deixar claro que é uma preocupação nossa, falta de remédio no posto, mas não é mesmo culpa da gestão estar faltando remédio. É uma questão de logística das empresas e, lógico, do espaço físico, que nós já vamos resolver assim que a farmácia municipal ser inaugurada. Não, agora eu quero esse daqui que é mais chique. Não só porque às vezes a população não entende, e o tenente trabalhou muitos anos dentro da prefeitura e ele vai me entender. Hoje eu recebi uma ligação do Tribunal de Contas, nem passei para a secretária, que esqueci, dizendo que a pré-análise da licitação de medicamento não foi aprovada pelo tribunal, então eles devolveram e a gente vai ter que fazer toda a análise novamente. Então, funciona, para vocês terem uma ideia, para você fazer a licitação de um medicamento básico, que é o que está faltando, que é um AS, o trâmite de uma licitação, ele demora, às vezes, 2 meses a 3 meses para ela acontecer. E aí, a população não entende isso, porque a prefeitura não é uma pessoa civil normal, de ir lá na farmácia, por exemplo, lá na farmácia do Polaco, e comprar o medicamento e mandar marcar. A prefeitura, ela é burocrático o sistema. Então, mas vocês estão há 7 meses, vocês não conseguiram? Tem coisa que a gente ainda não desenrolou para licitar, para comprar. Então, você é testemunha disso, que a gente levava tanto ovo seu quando trabalhava lá. Então, assim, cobrança, né? A gente cobra o setor, a gente cobra quem faz o estudo preliminar, a gente cobra quem faz o orçamento, mas é todo um passo a passo. Então, hoje, agora de tarde, a pessoa me ligou e falou: prefeita, assim, 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 eu mandei um e-mail, a Ariane está aqui, que ela recebeu o e-mail, e eles devolveram e a gente tem que fazer tudo de novo. Então, assim, são burocracias que é claro que a população não tem a necessidade de entender, mas eu quero que tenha a compreensão, né, de todo esse. A gente não pode comprar diretamente medicamento, porque a gente é punido, e é o CPF meu e o CPF da Lidiane que está lá, a pessoa física, né? Por mais que as pessoas querem que separe a Fabiana da prefeita, como eu já recebi mensagem, a Fabiana é uma pessoa, a prefeita é outra. Não, o CPF é um só, eu sou uma única pessoa. Eu sou Fabiana Maria Lourenço com o CPF tal. Então, é esse que a gente tem que preservar. Só para esclarecer. Desculpa te dar notícia triste hoje. Não, a Ariane, eu não estava sabendo, mas a Ariane acabou de me passar aqui, só para conhecimento, algumas correções que a gente precisa fazer, porque o que acontece? A nossa licitação de farmácia básica é R$ 1.800.000. É R$ 1.800.000 que o município vai investir. Por que eu falo município?
Hoje, o Ministério da Saúde e o Estado, eles mandam R$ 8,00 por habitante por ano para compra de medicamento. Todo o restante, então vocês calculem, nós temos uma média de 12 mil habitantes, vocês calculem aí R$ 8.000 por 12 mil. É isso que a gente recebe do Ministério da Saúde e do Estado para comprar medicação. Ou seja, 95% das medicações do município, quem custeia é com recurso próprio, é o município. Então, assim, só para conhecimento, a nossa licitação de farmácia básica está mantida, agora dia 13. Nós estamos, o tenente sabe muito melhor do que eu a burocracia que é para você abrir uma licitação, como a prefeita falou. Nós estamos há meses fazendo levantamento de preço de medicação e pede orçamento, devolve orçamento, faz estudo técnico, refaz estudo técnico, porque o processo de licitar qualquer coisa na prefeitura, numa prefeitura, é desgastante. E ainda quando você acha que está tudo pronto, vem o Tribunal de Contas e fala que não está certo, que tem que refazer documento. Mas, assim, eu gostaria de deixar, assim, eu acho que é importante a gente deixar a população sabendo que a prefeitura irá fazer um investimento de R$ 1.800.000 em medicação no município. Tenente, me permite, prometo que vou ser breve. No ano passado, exatamente no mês de agosto, eu estive em uma reunião em Brasília com o pessoal do Comitê Técnico que discute a implantação de políticas relacionadas a medicamentos. O pessoal do Conselho Federal de Farmácia faz parte dessa organização. E naquela época, já no ano passado, era uma preocupação em nível nacional a questão do atraso no fornecimento de medicamentos, porque todo mundo sabe a morosidade que é para fazer um processo de licitação, e com o advento da nova lei de licitações, alguns processos ficaram um pouquinho mais burocráticos. Mediante a isso, o governo optou por retomar o programa Farmácia Popular do Brasil como um complemento a essas falhas ou faltas de medicamentos para o tratamento de doenças crônicas que possam ocorrer nas farmácias municipais. E nesse mês foi aberto o recadastramento, e eu sei porque eu recebi uma ligação, eu já tive um estabelecimento farmacêutico, e o governo, os técnicos aqui da Secretaria de Estado estavam fazendo o recadastramento. Então está aberto o recadastramento para farmácias do município que queiram fazer parte do programa. E, nesse caso, a população teria acesso a medicamentos para o tratamento de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, colesterol, asma, etc., e até o fornecimento de fraldas e absorventes pelo programa do governo federal, que ressarce, lógico, com um pouquinho de atraso, mas ressarce depois o proprietário da farmácia. Então, é importante salientar isso aqui, porque também existe dentro do sistema que a gente chama de saúde suplementar, que é a rede privada, formas de contribuir com essas deficiências que o serviço público acaba tendo, e a gente precisa, então, convidar os nossos proprietários de farmácia a ajudar a nossa população também. Só mais um detalhe, sobre um questionamento que foi feito a respeito de portas de banheiro, não vou nem entrar no mérito dos remendos, porque isso não faz parte, mas outra coisa que é importante a população ter consciência, quando eu trato de um apartamento, não sei se é essa a situação, mas se é um apartamento de internação hospitalar, as portas, em lugar nenhum, elas vão ter trancas, porque há o risco de o paciente se levantar da cama para ir no banheiro e sofrer uma queda. E se a porta estiver trancada, como é que presta o socorro? Então, em hospital nenhum, em lugar nenhum do mundo, a porta do banheiro do apartamento vai ter chave. Tá? Então, ela fica ali com acesso facilitado para que os profissionais possam oferecer socorro e, em caso de ter uma necessidade, é muito comum o paciente levantar da cama, cai a pressão, ele acaba caindo ali e precisa de um socorro. Era só, obrigado. Só para finalizar aqui, quando se fala de uma licitação de medicamentos, no mínimo, a prefeita falou de 60 dias. Mas se faz uma licitação de medicamentos em 60 dias, se toda a saúde, se toda a licitação estiver dedicada só àquilo,
E a prefeitura não é só isso, só os medicamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem ir lá na prefeitura e pedir um processo de licitação. Quando ele finaliza, no mínimo, ele vai estar dentro de 4 a 7 caixas e ele vai ter, no mínimo, de 5 a 12 mil folhas, 12 mil páginas. Não bastasse ainda existem os conluios e os cartéis que não são fáceis de combater numa licitação. Vou dar um exemplo. Numa cidade chamada Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal fez uma ação e lá ela prendeu cerca de 8 pessoas. As empresas eram nome X, número tal, letra A. Aí a empresa Y era outro nome, o mesmo número, letra B. Só para vocês verem assim as preocupações quando se faz a licitação, em especial medicamentos. E há uma diferença entre CNPJ e CPF. Mas no momento da devolução, CNPJ acusa e CPF, que no caso é o da Fabiana e da Lidiane aqui, no caso, são os que devolvem. Muito obrigado, presidente. Vamos dar continuidade às perguntas do público. Eu vou só pedir que sejamos mais objetivos, tanto nas nossas perguntas quanto nas nossas respostas, porque o nosso tempo está voando. Com a palavra, a professora Elaine Vasconcelos. Boa noite a todos. Era exatamente isso que eu ia falar. A pessoa começa a falar muito a parte burocrática, e quem está em casa, às vezes, não tem esse entendimento e acaba não entendendo bem o que, às vezes, até perguntou, parece até falando em outra língua. Mas, assim, o motivo com o qual eu agradeço a todos os vereadores que eu pedi essa audiência pública é a situação que a saúde está passando. Não está às mil maravilhas, gente, não está. Nós sabemos que não está. Queremos que continue assim? Claro que não. Nós podemos fazer o que para ajudar? Essa é a minha pergunta. O que nós podemos fazer para ajudar a saúde? A fundação está com problema? Eu estava conversando com o doutor Edson aqui, está com aluguel atrasado. O que nós podemos fazer para ajudar? O que nós podemos fazer para ajudar a Fundação de Saúde? A prefeitura está recebendo, lógico que está recebendo, só que também o governo federal cortou a verba da prefeitura. Não só dessa prefeitura, mas de todas as prefeituras. O governo federal cortou verbas. Então, não é um problema de Eldorado, é um problema do mundo inteiro, só que nós estamos em Eldorado. Nós temos que resolver o problema de Eldorado. Nós somos só em 12 mil habitantes, gente. Se nós pensarmos em nós parar e falar, peraí, gente, o que nós podemos fazer para resolver essa situação? O que eu posso fazer para resolver essa situação? A saúde não está bem, não está. Pode melhorar? Pode. Tem como melhorar? Tem. Mas nós temos que nos unir. Nós temos que ter uma ideia de como ajudar isso daí, de como fazer para melhorar. Temos que ter essa ideia. Mas a primeira coisa que tem que ter, transparência. Não está tendo transparência. Não está. Um joga para um, outro joga para outro. A gente costuma perguntar o que está acontecendo. Não, é fulano, é ciclano. Aí, para a gente saber o que está acontecendo, a gente tem que pesquisar. Quando o vereador Nene falou, na outra gestão, eu não falava sobre a saúde. Eu não falava porque eu não me interessava pela saúde. Eu me interessava por outras coisas, mas eu não me interessava pela saúde. Professora, eu preciso que a senhora faça a sua pergunta. Sim. Então, a minha pergunta é essa. O que nós podemos fazer para ajudar a saúde de Eldorado? Para a prefeita. Qual ideia você tem? O que você pode fazer? O que você acha que nós podemos mudar a saúde de Eldorado? Não, eu vim aqui buscar ajuda. Foi esse o intuito da audiência pública, nós entrarmos em consenso para a gente buscar opiniões populares para melhorar a saúde. Porque, vamos agora por parte, saúde, Secretaria de Saúde Municipal.
dentro do nosso plano de governo, o que nós programamos a longo prazo para melhorar. Primeiro, uma qualidade no atendimento, na acolhida, a gente está fazendo, uma unificação de todos os órgãos da saúde para que o paciente não precisasse sair do posto de saúde, descer lá na secretaria, carimbar um negócio, vir no núcleo de regulação, ir para algum outro setor. Então, a gente unificou todos os setores da saúde aqui no núcleo de saúde. A farmácia, nós estamos, só não abrimos ainda a farmácia popular por conta de burocracia da Energisa, que não está ligando e não está liberando o padrão lá. Então, assim, isso também dá uma melhoria, porque às vezes o paciente tem que ir lá, esperar na fila para retirar um medicamento que ele poderia ou estar em contato, está tendo uma gripe, está tendo um surto, e ele tem que estar em contato com pessoas, e às vezes ele é propício a se contaminar com alguma virose, alguma coisa, estando no posto de saúde, quando a gente sabe quando tem essas viroses que espalha com rapidez. Então, assim, isso eu posso te responder que a gente está fazendo. Quanto à fundação hospitalar, eu acredito que hoje, para a gente melhorar a qualidade, nós temos que ter cobrança no atendimento. E, infelizmente, eu ouvi, não uma e nem duas vezes, você manda lá na prefeitura, aqui na fundação nós temos as pessoas que gerenciam. E não agora, né? Em outras vezes que a gente tentou buscar opinar lá dentro. Só que agora, graças a Deus, a gente está tendo um bom entendimento, e eu acho que foi de conhecimento de todo mundo que eu convoquei, vamos dizer assim, a convite, várias pessoas dentro da Secretaria de Educação, de Saúde e dentro da Fundação, para a gente discutir aqui na Câmara Municipal, junto com os vereadores, o que a gente poderia fazer para melhorar a nossa saúde. Inclusive, foi interpretado, até pela vossa pessoa, que eu estava tentando barrar a audiência pública, mas não foi. A gente fez uma reunião para encontrar, dentro de um grupo menor, soluções para a gente abrir o macro, que é a população. Nós estivemos com o doutor Edson, com o Wellington, com a Lidiane, com a equipe técnica, com os vereadores, com o conselho curador, com o conselho fiscal. Então, assim, hoje a gente vê que a Fundação ela enfrenta não só um problema de atendimento, mas ela enfrenta também um problema financeiro que a gente está tentando buscar soluções. O que eu estou fazendo enquanto gestora? Buscando parceria com o governo do estado, e na última reunião que eu estive sozinha, que a gente teve na Soma Sul, uma reunião com gestores, prefeitos e com o secretário de saúde, e eu fui cobrar os 300 mil, Tenente, Polaco, Ângela, Nene, Toninho, Valdeir, né, a Lidiane que estava comigo, cobrar os 300 mil que ficou acordado, e aí o que eu ouvi do secretário de saúde, ele falou, prefeita, nossa saúde está colapsada, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu nem sei onde está o teu pedido, eu vou ver em que parte que ele está, para ver em que momento que eu posso atender. Então, hoje, para a Fundação, o único recurso que veio do Estado, a não ser a parcela mensal, que a gente complementa e que manda para lá, foi 100 mil da vereadora, da deputada do PT, Gleice Jane, que foi por intermédio da Beth, que conseguiu esse recurso que foi para lá, que veio com o pedido do parlamentar para ir para a Fundação. Então, hoje, como o doutor Fernando colocou, o atendimento na Fundação ele é diferenciado do atendimento do posto, porque lá a pessoa tem o internamento e tem todo o envolvimento. Eu lembro quando meu filho ficou na UTI, ele ficou 45 dias na UTI e eles me cobravam até a mangueira do soro que ele usava, até o esparadrapo que era colocado no meu filho. Então, por quê? Porque isso tem custo. Até a luva que a pessoa usava para mexer com o meu filho enquanto ele estava na UTI. Então, isso veio uma lista da dívida. E é o que o doutor Fernando falou. Então, hoje, a manutenção da Fundação ela é muito maior do que um posto de saúde. A senhora falou para mim que veio aqui buscar ideias. Eu posso sugerir uma ideia, se assim... Com certeza. Como a saúde ela é primordial
e ela é fundamental na vida de qualquer um, acho que todos nós somos donos de casa, somos mães e pais. Eu diria que uma ideia para a senhora, se a senhora pudesse acatar, cortar gastos. Se nós cortarmos gastos e nós enviarmos e economizarmos e colocarmos isso para a saúde, focar mesmo na saúde, colocar a saúde como prioridade, colocar a saúde como a pupila dos olhos, colocar a saúde como o calcanhar de Aquiles. Vamos, como a senhora disse que a saúde está colapsada, vamos descolapsar a saúde, né? A fala do secretário, exatamente. Mas está, nós assistimos o jornal, nós sabemos que está. Então, vamos economizar. Eu sugiro isso para a senhora, que a senhora corte gastos, que vamos começar a cortar gastos. Porque na casa da gente, por exemplo, em casa, eu deixo de fazer uma unha, eu deixo de fazer um cabelo, porque eu não vou deixar cortar minha água, minha luz, e nem pagar o plano de saúde dos meus filhos. Então, se nós economizarmos e colocar essa economia toda na saúde, por Eldorado ser uma cidade de 12 mil habitantes, eu acho que dá para ter uma saúde razoável, né? Como a senhora disse hoje de manhã, nada vai ser 100%, mas dá para a gente alcançar os 80%. Então, se nós cortarmos gasto, dá para alcançar os 80%. Passar para o próximo inscrito. Valdirene Ritter, está com a oportunidade da pergunta? Ok, dispensa. Ana Paula Rufino, está com a oportunidade da pergunta. Claro. Que assim, eu, como pessoa que precisa do SUS, eu acho que ao invés de a gente ficar nas redes sociais atacando as pessoas, para a gente buscar ir nas pessoas que a gente ataca, procurar uma solução. Eu peço para vocês, vereadores, não ir na fundação só um dia que uma pessoa liga reclamando que não foi atendido, mas que sim ir em dias normais, que vocês indo lá, vocês vão saber o que eles precisam. Olhar para os acompanhantes dos pacientes também, porque lá eles ficam numas cadeiras que dá dó. Se cada um de vocês doar uma poltrona, eu tenho certeza que melhora. Próximo inscrito, Elidiane Aparecida Pedro. Boa noite a todos. Desculpa a voz, que eu estou um pouco gripada e rouca, mas não é uma pergunta. Eu, como profissional da podologia, da área da saúde, ouvi, né, Elaine, o seu relato, a reportagem dizendo que a podologia é algo bizarro aqui para a população de Eldorado. Mas, então, a ideia da podologia ser implantada dentro da rede básica de saúde de Eldorado. Porém, muitos talvez não conhecem, mas 85% dos casos de amputações de membros inferiores podem ser evitados com o atendimento de um profissional podólogo dentro da rede básica de saúde. Porque o problema começa, por exemplo, num paciente diabético com a pequena feridinha no pé, que isso é dever do podólogo tratar. E sendo isso dentro da saúde, né, eu não concordei, né, vim aqui colocar a minha opinião e deixar claro que Eldorado, sim, precisa de um podólogo na rede básica de saúde, que aconteça logo, para poder estar evitando essas amputações, porque Eldorado tem muitos casos de amputações. Recentemente, eu fui a um supermercado e eu encontrei uma senhora que eu gostaria de vê-la novamente, mas eu não sei quem é. Ela estava com uma sacolinha no pé, dentro do mercado. E ao passar perto dela, gente, tinha um mau cheiro de dar dó. Essa pessoa, com certeza, precisa de um atendimento podológico e ainda não tem. Era isso. Obrigada. Vereador Nene. Eu queria fazer a pergunta à prefeita referente às emendas, né? Porque muitas das vezes, nossa, ó, que nem o deputado federal Rodolfo Nogueira mandou 500 mil reais. Onde está o dinheiro? Outro deputado mandou. Onde está o dinheiro? A maioria das emendas, gente, vem fundo a fundo. A Fundação de Saúde, por exemplo, ela só recebeu de emendas de todos 1.300.000,
1 milhão e alguma coisa que já veio, não? Não, 500. Ah, é que tem os 200 da Mara para vir e tem outros para vir ainda, né? Só 100, né? Então, de todas as emendas até nesse ano recebida, só 100 mil foi para a fundação. Essas outras emendas, como o Rodolfo Nogueira mandou, o deputado federal, ela não pode ir para a fundação, ela é para o atendimento básico da saúde. Então, gostaria que a senhora explicasse, ou a Lidiane, esse assunto. Eu até trouxe aqui, porque eu via bastante... Eu não olho o grupo porque eu acho assim que, não desmerecendo, mas a gente tem bastante coisa para fazer e se eu ficar olhando o grupo, eu não trabalho. Então, assim, hoje nós recebemos da saúde MAC, que é média e alta complexidade, que você pode investir na fundação. Só que o parlamentar, ele manda e ele fala, ó, eu quero para isso, eu quero para a unidade de saúde, eu quero... Então, hoje nós recebemos, que já está na conta, 200 mil do Lídio Lopes, 150 do Paulo Correia, foram pagos dia 10. 100 mil da Gleice Jane, que é o que eu falei que a Beth destinou para a fundação, 50 mil do Coronel Davi e 50 mil do Pedro Pedrocian Neto. Todos esses recursos foram pagos dia 10/6. 70 mil e mais 50 mil do Caravina, eles estão ainda em análise, ainda não recebemos. Então, MAC, que é média e alta complexidade, que a gente pode usar para isso, atendimento, o que é a média e alta complexidade? Eu não vou falar, porque como a Elaine falou, não adianta a gente falar a parte técnica que, às vezes, a pessoa não sabe, mas muitas vezes é importante a gente esclarecer muito bem essa questão dos recursos, porque eu ouvi que a senhora falou, cadê o dinheiro? Está na conta. Está lá, nós estamos com quase 6 milhões na conta da saúde, sim. Emendas federais, nós recebemos 500 mil do Rodolfo Nogueira, dia 10 de julho, que isso está prometido desde a campanha, caiu dia 10 de julho, 300 mil do Nelsinho Trade, que caiu dia 3 de julho, 1 milhão da Soraya, que caiu dia 12/6, e 300 mil do Nelsinho de novo, que caiu dia 3/7. Esse é para PAP, que é atendimento, atenção básica da saúde. Né? Eu posso pagar medicamento, não posso pagar medicamento. Não? Não, mas depois você explica, senão nós vamos ficar 2 horas aqui falando o que você pode pagar. Mas, enfim, esse recurso, eles estão na conta. Tá? Então, hoje nós temos, na conta da saúde, R$ 5.626.448,04. Isso incluindo... mas tudo isso... Não, isso incluindo as 2 obras que a gente já tem algum recurso depositado, que é o convênio do Estado do posto central e mais a UBS que está sendo colocada lá. Então, assim, a gente não gastou esse dinheiro à toa, até porque existe todo um ritual, vamos dizer assim, a tia Sandra está aqui, que ela cuida do dinheiro da saúde, junto com o Éder, que eu não sei se ele está ainda aqui, está lá. Eles cuidam do dinheiro da saúde, porque eles são os responsáveis para isso. Então, assim, a gente trabalha com muito compromisso. E se não fosse essas parcerias desses parlamentares, a gente estaria fechando já algumas coisas da saúde. Então, é importante essa parceria, que é onde vocês, vereadores, que a gente tem que agradecer, vocês juntamente com o Executivo, busca esse recurso. Então, hoje nós temos em conta R$ 5.626.448,04, que daí, quem quiser mais esclarecimento, a gente pode ver em outro momento e fazer. Só para complementar, esses 5 milhões, gente, é para usar no ano. Não é para usar do dia para a noite, porque essas emendas novamente vão começar a surgir, a virem no ano que vem, julho, agosto, setembro. Então, esse valor é para usar no decorrer do ano. Só um complemento, a internet caiu aqui, né, na Câmara, e essa audiência está sendo gravada, né, depois vai ser postada na íntegra também, tá bom? Só avisando aí, pessoal. Ô, prefeita, só uma dúvida minha. Se tem esse dinheiro todo em caixa, por que os médicos estão com salários atrasados? Não pode tirar desse dinheiro para pagar? Os médicos da prefeitura?
Da fundação, no Daí a caso. pergunta você tem que fazer para a Bruna ou para o doutor Edson. Porque o nosso repasse para a fundação está em dia. E o que veio Sim. para a fundação foi mandado. Esse restante que eu falei que... Entenda bem, Elaine, esses 5 milhões, nós temos dinheiro de 2 obras lá dentro. Tá? Então, depois eu passo para você o relatório, se você quiser. Então, assim, esse dinheiro é para a gente atender a saúde básica. Tá? Então, a questão dos médicos, aí você tem que perguntar para quem atua na fundação, porque os nossos médicos estão em dia, pelo menos, né, receberam esse mês. Prefeita, posso fazer uma pergunta? Não sei, Esses pode? 5 milhões estão destinados para atenção básica. Não, esses 5 milhões é o que tem no Caixa É o que da tem na- Saúde, tá. distribuído em várias coisas, inclusive de obras. Deixa eu só reformular a pergunta. Quanto desse valor está destinado à atenção básica primária? Cadê aqui? 500 mil do Rodolfo, 300 mil do Nelsinho, mais 300 e mais 1 milhão da Soraya. Esse veio exclusivo para a unidade básica. Básica. Isso. Então, por que assim, há uma reclamação grande da população por falta de atendimento? Por que assim, a população que a gente vê, a reclamação é a falta de atendimento. Como que vocês podem fazer para mudar isso? Posto de saúde ou fundação? Fundação, posto, tudo, em geral. A Não, porque reclamação eu é acredito... geral. Aí, assim, eu não posso perguntar para um professor de língua portuguesa raiz quadrada. Então, assim, eu sou gestora, né? E eu vou te falar o que eu vejo, mas a questão técnica, eu até queria que o Elito me esclarecesse, porque eu também fazia essa pergunta, por que todo mundo que vai lá no posto não é atendido? Por que tem que marcar consulta? Eu sempre fazia essa pergunta para as secretárias. Por que eu tenho que ir com consulta agendada? Por que eu não posso? Porque existe um critério médico de quantidade de atendimento. Então, às vezes, a pessoa vai lá, o médico já atendeu a quantidade que ele tinha que atender, e aí é reagendado ou é transferido para a fundação. Agora, a questão do atendimento da fundação, eu prefiro que você pergunte para as pessoas responsáveis pela fundação. Mas você está se eximindo? Não, porque às vezes eu vou responder uma coisa que eu não tenho o conhecimento técnico lá da fundação. Então, a fundação eu deixo para o doutor Edson e para a Bruna. E a questão, se você quiser assim que eu esmiúce, eu passo para o doutor Wellington, que ele pode explicar para você essa quantidade, ou para a LID, essa quantidade de atendimentos diários que cada unidade de saúde oferece. Porque existe um critério, não tem? Posso Lidiane? complementar? Não sei se ela... Posso complementar? Hoje eu fiz um levantamento, e isso não é números da minha cabeça, inclusive é números de acesso a qualquer cidadão pelo Saúde Transparente. E hoje, do dia 1º de janeiro a 8 de agosto, hoje, as unidades básicas de saúde atenderam, e aí eu estou falando somente do atendimento técnico de enfermagem, enfermeira e médicos. Mais de 57 mil atendimentos foram realizados dentro das nossas unidades de saúde. Então, assim, eu não queria que você me explicasse qual tipo de atendimento que não está sendo feito. E eu tenho os números aqui, volto a falar, isso é número, não é da minha cabeça, isso é número de sistema, e que está... Hoje, se você entrar no Saúde Transparente, você consegue saber quanto cada profissional atendeu. E eu faço questão de colocar aqui, volto a falar, a importância da gente saber o tanto que a equipe atende. Hoje, de 1º de janeiro até hoje, nós tivemos mais de 57 mil atendimentos da equipe médica, 3.200 atendimentos odontológicos, 938 mil medicamentos entregues no município, 9.796 vacinas aplicadas, 20.282 exames feitos no laboratório da unidade de saúde, 6.589 atendimento das especialidades. Hoje, nós temos uma quantidade de viagem de carros que transportam pacientes para fora, foram feitas 1.518 viagens nesse tempo, atendendo mais de 6 mil pacientes nas cidades de Cascavel, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas, Ponta Porã,
e outras, Umuarama e outras cidades. Então, assim, as agentes de saúde fizeram já esse ano 84 mil visitas. Os agentes de endemias fizeram 18 mil visitas no município. E isso não são números inventados. Então, quando fala que falta atendimento, eu queria que esmiuçasse. Por quê? Como que funciona o atendimento da atenção básica? Se vocês se recordarem, há uns anos atrás, para você conseguir ser atendido pelo médico, você ia 3 horas da manhã para a porta do posto de saúde, tinha 50 pessoas lá na fila e se você tivesse sorte, você pegava uma ficha de atendimento. Senão, você passava uma semana indo de madrugada lá tentar conseguir uma ficha. Hoje, todas as unidades, o paciente sai da unidade com o dia e o horário que ele vai ser atendido. E se acontecer alguma coisa que o médico não vai poder atender naquele dia, a equipe liga para o paciente e fala, nós vamos remarcar o seu agendamento. Então, é por isso... Secretária, eu peço desculpa de interromper. Eu preciso dar continuidade aqui. Se a gente puder resumir um pouco das explicações. Não, já estou tempo. finalizando. Obrigado. Então, é só explicando como é que funciona o agendamento. Então, é por isso que é agendado. O Ministério da Saúde preconiza a quantidade de atendimento médico por dia. Não é eu, não é a coordenadora da atenção básica, não é o senhor que vende picolé na rua. É o Ministério da Saúde que preconiza quantos pacientes o médico vai atender no dia e quantos são pacientes de encaixe e quantos são agendamentos. Então, só para a gente entender um pouquinho, o porquê que às vezes o paciente chega lá, mas... Volto só para esclarecer, nenhum paciente fica sem atendimento. O paciente chega, ele passa por uma triagem. Se ele é um caso de urgência, emergência, de posto de saúde, ele vai ser atendido no posto, se não é, ele é encaminhado para a fundação. Se não é urgência, emergência, ele é agendado para uma consulta no próximo horário. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós trabalhamos com médicos, enfermeiros e técnicos, e eu não acredito que nenhum desses profissionais vai triar um paciente e ver que ele não está bem e mandar de volta para casa e vir no agendamento daqui 3, 4 dias. E o que aconteceu com a moça que perdeu o bebê? No posto de saúde? Na fundação. Foi Tá. notícia aí. Agora, sim, foi fundação, se foi prefeitura, se foi o posto, eu não sei. Só sei que estava nas redes sociais, inclusive... Doutora Edson, eu peço desculpa antes que o senhor responda. Eu preciso só dar continuidade aqui na lista, por causa de pessoas que estão inscritas e devido ao nosso horário. Depois eu passo a palavra ao senhor, se o senhor não se importar. Então, o próximo a fazer a pergunta é o senhor Jorge. Boa noite a todos. Eu fiz parte do conselho por duas gestões consecutivas, uma o tenente também fez parte. Eu fiz parte do conselho curador da fundação por uma gestão. E eu queria, na verdade, não é pergunta não, é resposta. Eu queria primeiro falar que saúde pública é um processo em construção e que nem a presidente falou hoje na saudação, a presidente do conselho falou na saudação hoje de manhã, que é tão mais eficaz quanto mais nós participamos. Então, e hoje teve uma imensa oportunidade de colaborar, de ajudar a melhorar a saúde do município para os próximos 4 anos. Hoje foi construído um passo na construção do Plano Plurianual de Saúde de Eldorado. E eu acho muito importante a reunião de hoje, mas quiçá esse público todo estivesse na conferência hoje de manhã. E tem uma coisa que eu falava muitas vezes, o doutor deve lembrar, que eu dizia na reunião do Conselho Curador, gente, nós precisamos envolver a comunidade, não dividir a comunidade. E aí sim, a fundação, a diretoria, o conselho curador da fundação pode melhorar sim. Pode deixar mais claro para a comunidade as suas dificuldades e chamar a comunidade a colaborar na solução dessas dificuldades.
nós não temos só direito. Todos nós temos direito à saúde. E é obrigação do Estado. Agora nós temos dever de construir o sistema. E eu tenho visto muitas coisas acontecer aqui. Eu tive aqui em embates onde pessoas que em outros momentos diziam que estava tudo às mil maravilhas, que era uma, como diz o neto da Beth, diz assim, que era uma e hoje acho que está tudo uma droga. Então, gente, vamos refletir, vamos ver. A solução está participar, construir juntos. E no que precisar de cada um que está aqui hoje, eu acho que a comunidade pode contar. Obrigado, senhor Jorge. Eu vou dar uma oportunidade ao Dr. Edson que responda a pergunta. Acendeu aqui? Eu queria explicar para vocês o seguinte: quando houver esse tipo de queixa, vocês terão que encaminhar à fundação uma procura da nossa posição. O que acontece? A paciente contou uma história. Inclusive, a Lidiane ligou para mim e eu fui verificar o que realmente aconteceu. Ela chegou ao hospital após ter perdido um coágulo de sangue dentro da casa dela. Não estava fazendo pré-natal nenhum no posto de saúde. Ela estava grávida de 11 semanas. Foi examinada uma gestação nessa época, não tem risco para a paciente. Tudo bem, foi pedido um ultrassom endovaginal. É um exame, que nem eu chegar e falar para você, você vai fazer um ultrassom endovaginal. Precisa ser feito hoje? Nem sempre. Ia ser feito naquele momento que ela estava lá, mas, infelizmente, naquele momento, houveram 2 urgências dentro do hospital. Um paciente internou com problema respiratório e hipóxia, e uma criança internou em parada cardíaca. Então, o médico que estava de plantão não ia deixar essas 2, inclusive foi preciso convocar uma outra médica para ajudar na hora, para fazer um ultrassom. Tudo bem, a paciente ficou brava, foi embora, certo? Ficou de voltar no dia seguinte, não voltou, foi para Iguatemi. Em Iguatemi, o médico disse que fez uma curetagem nela e marcou o ultrassom endovaginal para o dia 11 agora, certo? Dia 11. Então, não era um procedimento de urgência. O que aconteceu? Ela não concordou com o dia 11, veio aqui, pediu para a Lidiane, e a Lidiane marcou para ela no posto de saúde. Ela fez o ultrassom no posto de saúde e não tinha mais nada dentro do útero. Então, eu tenho dúvidas se, quando ela sangrou, ela não expeliu totalmente, fez o que a gente chama de aborto completo. Tá? Não tinha urgência nenhuma do atendimento dela. O médico não pode deixar de atender uma urgência desse tipo que ele estava lá para atender e fazer um ultrassom. Isso não existe. Agora, se ela ficou brava, ficou nervosa, ficou irritada, foi para a rede social, eu nem sabia que tinha ido para a rede social. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse tipo de problema tem que ser levado à fundação ou levado à Secretaria de Saúde e nós vamos verificar. Se houve uma falha por parte da fundação, nós vamos descobrir onde é que está o problema. Agora, nesse caso, não houve falha nenhuma, o atendimento foi feito dentro dos procedimentos que tem que ser feito. Só que, infelizmente, as pessoas têm um emocional muito complicado. Então, tá, uma gestação de 11 semanas dificilmente vai produzir um sangramento que põe a vida dela em risco. E você não vai deixar de atender esses 2 pacientes nessa condição para fazer um ultrassom endovaginal. Isso não existe. Se fizer isso, dá pepino. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a oportunidade, o Éder, com a sua pergunta.
seu Cleverson, você me permite eu responder, que eu acho que a pergunta dela não foi respondida, como que é o seu nome mesmo? Elaine. Bom, primeiramente, meu nome é Éder, quem não me conhece, eu sou contador, eu sou recém-chegado em Eldorado, meu município de origem é Coronel Sapucaia, e como contador eu cheguei em fevereiro do ano passado, mediante o concurso público, e o que a prefeita falou dos 5 milhões que tem na conta, ela funciona assim. O dinheiro da saúde, ela é dividido por bloco, né? Por exemplo, você tem a atenção básica, que é um bloco, que é os postos de saúde, né? É a atenção básica. Você tem o outro bloco, que é o MAC, que é o hospital. E a prefeitura também custeia uma parte do MAC, que é a vaga zero. Então, a ambulância que sai da porta do hospital para dentro é problema da fundação. Do hospital para fora, é a prefeitura que custeia. Então, você tem um médico plantonista de vaga zero e você tem um médico plantonista lá da fundação. São duas coisas distintas. Nesse sentido, nós recebemos 1.300.000 de emendas parlamentares. Uhum. Não, é do serviço, veja bem. O que é vaga zero? O cara está passando mal lá, não tem condições de atender mais na fundação, já fez o que tinha que fazer, aí vai mandar para fora. Aí quem que pega aquele paciente? É a ambulância da prefeitura com um outro médico pago pela prefeitura que fica de plantão. Se não tiver plantão nenhum, ele recebe igual. Por que ele recebe? Porque como que eu vou prever que hora que a pessoa vai ficar doente? Você imagina a pessoa está quase morrendo e eu tenho que correr atrás de um médico. Então é lei, é obrigado, eu tenho que manter isso aí. Como você não sabe, mas você tem que ter esse médico. Se der dor de barriga nele, você tem que arrumar outro, imediato, que a pessoa não pode esperar. Mas assim, resumindo, eu acho que a tua pergunta, que você quer saber por que tem tanto dinheiro e ao mesmo tempo eles não conseguem pagar o médico. Primeira coisa, são CNPJ diferente, cada um é uma personalidade jurídica. Então você tem uma fundação e você tem uma prefeitura. O que a prefeitura faz? Ela faz um aporte financeiro para a fundação. Eu não posso pegar os 1.300.000 que eu tenho da atenção básica e passar para a fundação. Se eu fizer isso é crime, chama-se desvio de finalidade. Se eu fizer isso, a lead sai lá naquele carrinho da GAECO. Se eu fizer essa transferência. Ela sai. Por quê? Porque não pode. É totalmente fora. não quis falar, né? Mas... Então, por isso que eu tenho 1.300.000 naquela conta e eu não tenho nada na outra conta. E o governo, ele finge que ajuda. Por que ele finge que ajuda? Não estou falando de PT, nem de Bolsonaro, nem de ninguém. O governo, ele paga aquilo que dá menos despesa, que é a atenção básica. É mais barato você prevenir ou você levar alguém para fazer uma cirurgia? O que é mais barato? O governo joga o dinheiro dele ali. Fala, tô fazendo a campanha, não sei o quê, blá. Mentira. Ele está mandando o mínimo para você e deixando o município e o estado ficar com abacaxi. Porque quem cobre o MAC, que é a média e alta, é o estado e o município. O estado não está aguentando. Tanto é que falou para a prefeita ali que está colapsado, né? Resumindo, não tenho dinheiro para vocês. O município, por sua vez, o município pequeno, qual que é a fonte de arrecadação que ele tem? É o IPTU. Você tem coragem de aumentar o IPTU em 300% para a gente aportar mais recurso? Era a maneira de você, porque não tem, é o que eu sempre falo, a saúde é um direito de todos, mas não tem dinheiro para todos. Infelizmente, você tem que pegar prioridade, né? Aí, nesse caso da fundação, a gente não consegue pegar esse dinheiro e pagar a despesa lá. Então, você tem dinheiro sobrando num bloco e faltando no outro. E o grande problema hoje do país é a média e alta complexidade. Por que você acha que aquelas filas da regulação demoram tanto? Porque não tem dinheiro, não tem equipe para atender toda a demanda. Aí ele fica enroscado. E nesse intermédio, infelizmente, as pessoas acabam falecendo. É uma triste realidade, mas é isso que acontece. Estou sendo sincero aqui com vocês. Então, não sei se explica, né, a sua dúvida, né? Então, por isso que eu não consigo... dos 5 milhões, ela tem 3 milhões para executar a obra. Eu não posso pegar dinheiro de obra e pagar custeio. É outro desvio de finalidade. É tudo amarrado. Por exemplo, profilático terapêutico, que a secretária falou,
agora subiu, era 70 mil, agora vai vir 80 mil durante o ano para comprar medicamento. Esses 80 mil, acho que foi o janeiro, né, Lid? Você comprou 80 mil de medicamento, né? Com recurso próprio. E ainda faltou remédio, não era suficiente. Precisava de mais. Aí você tem remédios de insulina, por exemplo, para faltar. Então, o que faz? Como é que faz? É complexo nisso, né? Então, eu até entendo assim, falar, mas a gente tem que enxugar mais. Uma coisa eu garanto para você, na saúde, é onde eu trabalho, a despesa está enxugado no talo. Não tem mais o que eu fazer. Né? Eu não sei mais aonde cortar. Esse mês que vem, eu preciso pagar os médicos da vaga zero. Se eu não pagar, eles não trabalham. E com razão, quem não recebe não tem que trabalhar. Eu não sei de onde eu vou tirar. Porque aqueles 450 mil que veio do Estado, eu já gastei tudo. Eu já gastei tudo. Porque é em torno de 40 mil reais só a equipe de vaga zero, mês. Né? Aí a gente já estava devendo uns 3 meses também. Do MAC. Não tem nada a ver com a atenção básica. Agora eu estou sem saldo. Começou a vir algumas notas. O que eu vou fazer? Né? Então, agora, assim, não sei se respondeu a tua dúvida, né? Desculpa me intrometer, não, é só para esclarecer, porque é o que o Jorge falou, né? O Jorge já foi embora? A gente precisa discutir mais com a população, né? Isso aqui é um momento incrível para demonstrar o que a gente está fazendo, né? E a população também entender. E também a gente acolheu algumas ideias para melhorar. E agora eu vou apresentar uma ideia para vocês. Vamos arrecadar dinheiro nesse baile. O primeiro risca-faca da... Então, a ideia é o seguinte. Existe... Os vereadores, existe uma lei, na lei orgânica, estabelece que 2% da arrecadação própria do município ele pode fazer uma emenda impositiva. O que é isso? Ele direciona esse recurso. E desses 2%, 50% é destinado para a saúde. Então, na previsão orçamentária do recurso próprio, que é em torno de 79 milhões por ano, isso aí é para quê? Isso aí é para você pagar o mínimo de 25% da saúde, que você da educação que você é obrigado a cumprir, os 7% que é repassado para a Câmara, que é por lei constitucional, e as demais secretarias. Aí você tem que custear a obra, você tem que custear meio ambiente, você tem que custear assistência social, e aí a família é grande. Então, esses milhões vai se diluindo, sabe? Então, a ponto de a saúde aí, por exemplo, hoje está gastando 22% desse recurso. A obrigação da saúde é 15%, mas é mentira, você nunca vai manter a saúde com 15%. 22% não é o suficiente, Lídia, você precisa de 30%. Só que para você ter 30%, você tem que acabar com o esporte. Ou com a educação, ou com assistência, ou com a obra. Então, se a estrada talvez tenha um buraco, vai ficar com mais buracos. Vai ficar inacessível, talvez. Então, é difícil, é muito enroscado, né? Então, desses 80 milhões, vamos pegar uma conta básica, 2% de 80 milhões dá 1.600 milhões. Desses 1.600 milhões, os senhores precisam indicar 800 mil na saúde. E, geralmente, não que não seja necessário, esses 800 mil é indicado para equipamento, comprar veículo, comprar umas coisas, né, um equipamento, um aparelho pulmonar, né, umas coisas da saúde. E também existe a possibilidade desse dinheiro ser revertido para custeio. Então, qual que é a minha sugestão? É que para esse ano, exclusivamente para esse ano seguinte, isso aqui, ele vai ser feito a LOA, mais ou menos em outubro, ela é mandada para a Câmara, outubro, né? E até dezembro aprova a LOA. E no exercício seguinte é que a gente vai executar esse dinheiro. Que esses 800 mil, nesse ano especificamente, vocês pudessem mandar eles como para custeio, sendo a metade desse dinheiro para nós custearmos as vagas zeros, que a gente tem dificuldade de custear as vagas zeros, que eu acabei de explicar para vocês, que é da fundação para fora, né? O cara está passando mal, então essa despesa é do município. E os outros 400 mil seja direcionado para a fundação, porque se nossas pernas estão ruins, da fundação já perdeu. Porque o problema é dinheiro. Não adianta a gente vir aqui falar, né, ideias maravilhosas, o problema é dinheiro. E o problema da fundação é dinheiro. Por exemplo, a fundação tem um médico lá, o senhor falou, chegou 3, né?
para ser atendido com um estado grave. O senhor só tem um médico. Como é que faz? Teria que ter 2, mas a fundação não tem menor condições de pagar 2. Então, se os vereadores pudessem, nesse ano específico, né, fazer essa emenda impositiva nessas condições, Já ajudaria foi. muito a Esse saúde. ano já foi destinado, o prazo era 31 de julho. É possível fazer uma é que a reversão, gente indica né? esse ano, daí só é pago o ano que vem. Então, o prazo final era 31 de julho. Mas foram... pode reverter para você, mas muitos já destinaram também. Então, essa parceria, se tiver essa parceria, eu falo para vocês, ajuda muito a saúde, né? Ajuda os dois, beleza? Então, é uma sugestão. Se der, beleza. Se não der, a vida continua. Ok, obrigado, Sr. Éder. Pessoal, nós estamos chegando no final da nossa reunião. Infelizmente, nosso tempo já se passou. Todas as outras perguntas que foi nos feita e não foi respondida por WhatsApp ou de outro meio, ela será respondida por ofício. De todas as maneiras, eu agradeço a presença de todos da mesa. Desejo a todos uma boa noite, que Deus continue nos abençoando. Vou devolver a palavra à nossa presidente, Daiane Lacerda, para que ela possa encerrar a reunião. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigado a todos pela presença, né, e eu declaro encerrada essa audiência.